Aqui é a Carol. Aqui é a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, a gente... gente, eu tô travando. Tô perdendo. Vai falar, nós estamos no 5º episódio. Tá, vamos de novo. Aqui é a Carol. E aqui é a Luísa. Seja bem-vinda ao IntegraCast. Gente, esqueci que eu tinha que falar. Tô acostumada com a Luísa a falar. Vamos dizer Aqui é a Carol. E aqui é a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Estamos no nosso 5º episódio, Luísa. Chegamos até aqui com muita alegria de trazer vários temas, trazer várias coisas interessantes para vocês e profissionais e também mulheres muito poderosas, né? Para falar aqui com a gente sobre saúde da mulher e de forma integrativa. Gente, lembrando para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, comentar, falar os insights que vocês tiveram aqui com a nossa conversa. Colocar também quem, assim, que vocês gostariam de ver aqui, tá? Temas que a gente vai ler todos os comentários e vai aceitar as ideias, tá? Não esqueçam disso. E, gente, queria agradecer a nossa amiga e parceira Grace, que tem deixado a gente bem mais bonitinha, bem tem lindas. trabalhado com esse rostinho. E também a fábrica de bolo Valzira do Pechincha, que manda sempre um bolinho tão gostoso pra gente. E hoje tá demais. Hoje tá, né? Um bolinho de Nutella, né, pra meninas? adoçar o nosso podcast. Então, bora lá, né, Carol? Vamos. Olha, gente, a gente recebe muita queixa na clínica com relação a emagrecimento. Tanto na parte estética, né, com a Carol. E eu recebo também muitas questões com relação a compulsão alimentar, um comer transtornado, né? E aí a gente começou a perceber essas demandas que são muito altas. E a gente resolveu trazer uma Nutri para conversar com a gente hoje. Muito chique. Né? E hoje quem está com a gente é Nutri Kelly Brito. Oi, gente. Oi, meninas. Seja muito bem-vinda, Kelly. A Kelly, para quem não sabe, ela é técnica em alimentos. Isso. Graduada em nutrição e pós-graduada em Nutrição esportiva funcional. Isso aí, Kelly. Bora lá. Kelly, me conta um pouquinho da tua história. Antes da gente entrar nessa parte do emagrecimento, me conta um pouquinho da tua história com a nutrição, com essa parte de alimentos. Como é que foi que você se descobriu ou você não descobriu, simplesmente foi aparecendo na tua vida? Me conta um pouquinho. Na verdade, simplesmente foi aparecendo, porque eu não tenho nem a lembrança de quando eu decidi fazer nutrição. Eu sei que eu ainda era muito nova, eu era adolescente e eu cismei que eu queria fazer nutrição. E aí eu descobri que existia esse curso técnico em alimentos, né? E aí eu já fiz o curso técnico em alimentos pensando que ele tinha muito a ver com nutrição. Na verdade, não tem tanto assim, porque ele tem mais a ver com a parte de indústria, né, de alimentos, de controle de qualidade e tal. Então, eu fiz esse curso, cheguei a trabalhar numa indústria de alimentos durante um tempo, mas aí eu passei na faculdade, né, de nutrição, cursei nutrição na Unirio durante 5 anos. Me formei em 2013 e depois que eu me formei, aí eu comecei a trabalhar como nutricionista de produção, né, que a gente fala, no refeitório de um hospital. E aí lá eu fui, assim, fiz 3 funções, né, diferentes. Nutricionista de planejamento, fui nutricionista do refeitório, fui nutricionista dos pacientes, né, internados, durante um tempo, até que... E em paralelo a isso, sempre também fazendo atendimento nutricional, né? Até que eu entrei pro Exército em 2016. Na verdade, eu entrei como técnica em alimentos, né? Pro Exército. Legal. A gente tem um público bem militar aqui, né? A gente adora né, chamar uma gente? galera militar. Mas aí eu sempre fiquei no rancho, né? Que, então, com a parte de produção, né? Da alimentação dos militares. Então, mas eu elaboro cardápio. Então, fico nessa área também de controle de qualidade. E aí, em 2018, eu fui fazer essa pós em nutrição esportiva funcional, que foi uma pós muito boa, me abriu, assim, abriu muito minha mente, aprendi muitas coisas que eu não tinha visto na faculdade. E aí, eu comecei a fazer projetos e palestras, né, dentro do Exército, em parceria também com um profissional de educação física. E é basicamente isso. Continuo com os atendimentos, né? Sou militar, mas continuo com os meus atendimentos nutricionais, online. Já atendi em estúdio também, onde tinha personal, né? Que aí comecei a ir mais para essa área de nutrição esportiva depois da pós.
E, Kelly, qual o teu maior público hoje? Como é que é a sua forma de atender, mais ou menos? Conta aí pro pessoal, o pessoal quer saber. Então, o meu público-alvo são os adultos, né? Mas principalmente as mulheres. Eu acho que, basicamente, eu posso dizer que uns 80% São mulheres, né? são mulheres. As mulheres, elas têm uma preocupação maior, né, com a saúde, Sim. quando comparada ao público masculino. Na verdade, as mulheres se preocupam mais com a questão de prevenção, né? Eu acho que os homens, geralmente eles procuram ajuda Depois quando que dá eles já... ruim. O caldo entornou, vai procurar a Nutri. Exato. Muitas vezes eles já vêm falando, não, é porque eu fui no médico e aí ele disse que eu tô, né, com algum problema, com diabetes ou colesterol elevado. E aí que eles vêm procurar. E as mulheres não, né? Elas já têm também uma maior preocupação com a parte da estética. Então, a maior procura é para perda de peso, né? Que vocês falaram aí do emagrecimento. Sim. Com certeza é a maior procura, é o que mais incomoda, assim, as mulheres esteticamente. Né? Legal. E Kelly, você falou dessas queixas, né? Você percebe mais alguma outra queixa que as mulheres elas chegam no consultório para você, na clínica? Olha, as queixas mais comuns, assim, que eu encontro em relação às mulheres é questão de sono inadequado, né? Muitas vezes não consegue ter um sono reparador. E com isso tem muitas coisas ligadas, né? Estresse, ansiedade. E uma outra queixa muito presente é a questão do intestino irregular. Uhum. Então, a maioria das mulheres, elas têm o intestino preso, né? E hoje em dia o intestino ele é conhecido atualmente como o nosso segundo cérebro. Sim. Né? Ele tá ligado à parte neural, à parte endócrina, imunológica. Inclusive, ele é responsável pela produção de mais de 90% de serotonina, né? Do nosso organismo. Então, tá ligado com a nossa... É um neurotransmissor ligado à felicidade, sensação de prazer, né? De alegria. Então, tá tudo ali junto. Quando você tem uma alimentação inadequada, o seu organismo ele pode inflamar e, consequentemente, não ter um bom funcionamento. Você não consegue absorver os nutrientes de maneira adequada, né? Então, essas são as maiores queixas. E também a parte da estética, né? A celulite, flacidez, perda de peso, ganho de massa também, né? Ganho de massa magra. Acho que basicamente isso. E assim, Kelly, eu, né, como trabalho com estética, eu acho que 90% das minhas pacientes, eu tenho esse cuidado de fazer essas perguntas na consulta, né? Até porque eu tenho muito esse costume de integrar mesmo outros profissionais, de indicar para terapia, indicar para nutricionista. E assim, aí eu sempre pergunto para as pacientes, como é que tá a questão de ir ao banheiro? Tá conseguindo ir? Aí elas falam, Carol, não vou 3 vezes na semana, às vezes fico 15 dias sem banheiro, eu falo, meu Deus! Nossa. E aí eu falo, mas aí quantos litros de água você bebe? Ai, bebo nem 500 ml. Eu falo, aí fica difícil. Aí elas mesmas falam, eu sei que eu não consigo ir no banheiro porque eu não bebo água. Aí eu falo, como é que tá a alimentação? Aí eu falo, tá regulada, desregulada? Aí elas ficam, tá péssima. Aí eu falei, eu vou ter que botar esse item aqui. Aí é difícil, né? Não tem como ficar bem humorada você estando nessa situação, fica né? Enfesada, né? De verdade. Enfesada. Daí vem o termo, né? Literalmente. E você percebe, assim... já que assim, as pessoas realmente têm a consciência de que é a alimentação que atrapalha muita coisa. Então por que você acha que mesmo assim as pessoas se alimentam mal? Você acha que é a falta de tempo, falta de organização? Ou entra uma questão emocional mesmo, o que você vê na tua vivência clínica, assim? Na verdade, todos esses fatores, né? Todos eles. Eu acho que as pessoas já têm uma mentalidade que a alimentação saudável dá trabalho, né? Sim. E que uma alimentação saudável é uma alimentação cara também. Exatamente. E não necessariamente, né? Você pode ter uma alimentação saudável tendo uma alimentação básica, né? Com legumes, com verduras, com comida de verdade, né? Que a gente fala. Então, não necessariamente vai ser uma alimentação cara. Mas, assim, eu não posso negar que você, para se alimentar bem, você precisa de uma organização. Então, essa é uma dificuldade muito grande, né? Que as pessoas encontram. Às vezes, elas não conseguem ali ter essa organização. Eu sei que, falando, né, das mulheres especificamente, muitas vezes as mulheres elas trabalham fora e elas cuidam da casa e elas têm filhos, então elas não conseguem
ver ali um tempo para separar, para cuidar, né, do preparo dos alimentos. Muitas vezes as outras pessoas, a família, né, que mora na mesma casa, não quer Não seguir, ajuda. não ajuda, não quer seguir aquele planejamento, aquela alimentação, né? Então, não é fácil, né? Verdade, não é fácil, mas a pessoa precisa ter determinação, força de vontade para conseguir, né, chegar naquele objetivo que ela precisa alcançar, que ela quer alcançar. Sim. Você acha que pode também ser, até levando um pouco pro lado da Luísa, que é psicóloga, um pouco de falta de amor próprio? Tu vê um pouco disso, assim? Tipo assim, mesmo que seja inconscientemente, a pessoa não faz assim, eu me odeio, vou comer McDonald's. Não. Ah, com certeza. Mas assim, tipo assim, tipo assim, não vou ligar muito pro que eu como, porque, não tô muito interessado no que tá acontecendo no meu corpo, eu sou assim mesmo, não consigo... Eu tenho paciente que fala muito isso, esse autocuidado, que fala, eu não vou no banheiro direito desde que eu sou criança. Acha que nunca vai mudar, né? Acha que nunca vai mudar. melhorar. Tu acha que tem esse paradigma, assim, às vezes, na pessoa? Com certeza. Eu acho que tem muito... Você falou essa questão de... A gente falou sobre nunca vai mudar. Eu acho que tem muitos sinais e sintomas que as pessoas têm que elas nem sabem que estão ligados à alimentação, né? Então, às vezes, a pessoa... não, eu tenho dor de cabeça todo dia. Eu não sou bem disposta. Eu sou sonolenta. Né? Minha pele tá ruim. E elas nem sabem o que pode estar causando. E, com certeza, a alimentação tá ligada nisso, né? Sim. E tem a chamada fome emocional também. Que as pessoas... É difícil a gente diferenciar da fome física, muitas vezes, né? Então, quem nunca, né, chegou em casa depois de um dia estressante no trabalho, e falou assim, não, hoje eu mereço comer um doce, eu mereço comer uma pizza. Então, ela usa, né, como uma compensação ali. Ela usa o alimento para compensar aquela emoção que ela tá tendo. Mas, na verdade, aquilo vai ser um prazer momentâneo, né? Ela não vai conseguir resolver o que tá causando, né? Sim. Aquele problema. Então, é claro que não é para levar a alimentação como uma penitência, né? Ou a alimentação saudável como algo ruim. Mas ela precisa ir na causa do problema. E aí, muitas vezes, por isso, né? Precisa cuidar da saúde mental também. Exatamente. E aí vem a importância da equipe multidisciplinar, né? E eu vejo muito isso na clínica também, né? Eu recebo bastante gente com essa demanda. Até porque hoje a gente vê que o grau de sobrepeso e obesidade aumentou muito, né? Principalmente com a pandemia também. A gente teve um boom aí com relação a essa temática. E eu percebo muito isso que a Kelly falou, né? As pessoas, elas começam a regular as emoções dela através da comida. Então, eu tô ansiosa, eu vou comer. Eu cheguei estressada do trabalho, eu vou comer. Eu tô feliz, eu vou comer. Feliz, eu vou comer. A nossa cultura por si só, né? O brasileiro já tem essa cultura de... vamos comemorar num restaurante. Envolve comida. A gente já tem uma questão cultural envolvida aí. E aí, quando a gente ainda tenta regular as nossas emoções através da comida, fica muito complicado. Né? E aí, por isso que precisa existir esse trabalho multidisciplinar, de fato, para que a gente consiga aproximar esse paciente do objetivo dela. Porque senão fica muito difícil. Imagina, a cada emoção desconfortável que eu senti, eu vou descontar na minha comida. Não é assim. Então, a gente tem que começar a buscar outros comportamentos para substituir essa regulação emocional através da comida. E o que eu acho muito interessante é que tem paciente que a gente começa a fazer esse trabalho, tem paciente que fala assim, eu não sabia que quando eu estava estressada, eu podia só sair e ir ali fora na varanda, que eu já ia me sentir um pouco melhor. Eu não precisava ir comer. Tem alguns comportamentos que são simples, né? Eu vou comer, não, vou beber antes um copo d'água, eu vou tomar um banho, eu vou pra academia. Então, tem outras formas da gente regular a nossa emoção, e não necessariamente através da comida, que é o que mais acontece, né? Exatamente. E aí, sustentar isso a médio e longo prazo fica difícil, porque quando a gente faz uma vez, duas, tudo bem, né? A gente chegou estressado. O problema é a frequência, né? O problema é que a gente começa a se recompensar dessa forma. Então, talvez, se a gente conseguir mudar também esse olhar, no sentido de eu posso me recompensar de outro... Se o emagrecimento é uma questão para mim, eu posso mudar essa minha recompensa para uma outra coisa, né? Assistir uma série, fazer um passeio que eu gosto, sei lá, escolher fazer uma atividade física, uma atividade que você física. Goste, vai socar um soco de boxe, né? Pra poder descontar. Sim, e eu percebo muito isso que a Kelly trouxe na clínica também, com relação à questão do planejamento, que isso é muito difícil. Eu faço um acompanhamento, um diário alimentar, às vezes, com o paciente, né? E aí eu vou vendo, tipo assim...
cheguei do trabalho, nugget, batata, não sei o quê. E cadê o planejamento, né? Sim. Se tivesse um planejamento, Sim. as escolhas seriam diferentes. Então, a gente também precisa trabalhar essa parte comportamental. Eu acho que você até faz também um pouco desse trabalho comportamental, assim, de indicar para as pessoas, Sim, né? com certeza. Para os pacientes. E a gente precisa cuidar do nosso comportamento, senão não tem Sim, como. verdade. Se a nossa cabeça e o nosso comportamento não estiver bem alinhado com o objetivo também da nutrição, a gente não consegue colocar pra frente. Queria até fazer um comentário. Você falando isso, eu me lembrei, tava lendo um livro de mudança de hábitos, um amarelinho bem famoso, esqueci o poder do hábito, né? E aí, ela falou isso, eu lembrei. O próprio dono lá, o próprio escritor do livro, ele falou que ele tinha um hábito de todo dia, de tarde, assim, ir na padaria e comer o donuts, né? Aqueles negócios, todo dia. E aí, isso começou a prejudicar a saúde dele. E aí, ele começou a perceber o que levava ele. Se era fome, se era a vontade de comer doce. Só que não. Aí, ele começou a se perceber que era todo dia às 3h30, entre 3h30 e 4 horas. Na verdade, a questão não era a vontade de comer doce. É porque ele entrava num tédio depois de trabalhar o dia todo, tipo, perto da hora de ir embora. E ele só queria conversar. E toda vez que ele ia comer donuts, ele conversava com alguém. Só que aí o gatilho era a questão ali de comer um donut. Ele acabava comendo, já tava lá. Associava, né? Associava. O prazer. E aí ele percebeu que como ele só queria conversar, aí o que ele começou a fazer? Ele começou a tentar ir num outro local, acho que no próprio café lá do trabalho dele, só pra ir conversar. Aí conversava assim, batia um papo, que aquilo ali já tirava o tédio dele. Então isso aí da mudança de hábito, e eu acho que também uma questão que eu converso muito com meus pacientes é de se perceber. Tipo, eu tô tendo isso aí constantemente. Então, deixa eu olhar um pouquinho pra mim e ver assim, tá, mas o que tá fazendo eu comer muito doce, eu comer muito McDonald's, beber muito refrigerante? Tem muitas vezes algum gatilho que me leva àquilo, né? Não sei se você vê isso na sua prática clínica também. E acaba virando um ciclo, né? Na verdade, a pessoa, se ela já tem na cabeça que ela quer emagrecer, mas aí ela, né, se sente, tô triste, eu vou comer. Aí ela acaba comendo demais e depois ela se sente mais culpada de ter feito aquilo, né? E aí ela quer compensar de alguma maneira também. Ou às vezes no dia seguinte, aí malha igual uma doida ou... Sim. Ou não come. Ou não come, exatamente. Aí faz um jejum, não tem esse equilíbrio, né? Não consegue... É exatamente isso, entra num ciclo que vai cada vez mais se culpando e aí vai gerando outras emoções ruins e assim vai indo. E assim, além da questão da desbiose, né, que a gente comentou, desse inchaço de não conseguir ir no banheiro, você percebe que a má alimentação afeta também a saúde da mulher, até em doenças... Hoje a gente tem o entendimento que as doenças ginecológicas têm uma relação muito grande, multifatorial, né? Você percebe isso também na tua prática clínica? A relação com endometriose, ovário policístico, né? Essa questão da alimentação? A síndrome do ovário policístico, né? Ela tá bastante presente. E uma alimentação balanceada, principalmente carboidratos de qualidade, em equilíbrio, componentes anti-inflamatórios também, como o ômega 3, eles são muito importantes para diminuir os sintomas da síndrome do ovário policístico. É o que? Fala de novo. O ômega 3, componente 3, anti-inflamatório. Os carboidratos de qualidade. E o ômega 3. De forma balanceada, o ômega 3. Tem também a vitamina D. Anota. Eu vou adotar meio. Então, ômega 3... Os carboidratos. Isso, procurar ingerir carboidratos de qualidade, né? Fibras, os carboidratos integrais, né? Que contêm fibras. A vitamina D também é muito importante. Legal. Você tinha me perguntado... Da endometriose também. Você falou da... Falei dos ovários policísticos. Isso, é porque eu lembrei que você falou da questão... Eu lembrei da candidíase de repetição. Isso. Que na verdade ela tá muito ligada à alimentação, né? Muito. De novo, tem até um testemunho sobre isso, daqui a pouco eu conto. Mais uma vez aí os carboidratos refinados, né, em excesso, eles atrapalham bastante na candidíase de repetição. E a gente tem alguns alimentos que vão ajudar nessa prevenção aí. E você falou da questão da desbiose também. Isso. Que a desbiose, na verdade, para quem não conhece o termo, ela é o desequilíbrio da microbiota intestinal, né? Sim. Então, os pré-bióticos e probióticos estão muito ligados, né? E ajudam. Os pré-bióticos são as fibras que a gente consome. Os probióticos são os lactobacilos, né? Sim. Que
vão entrar como uma suplementação para poder ajudar nessa Tratar questão. também essa disbiose, né? Eu percebo, eu tenho algumas pacientes, por exemplo, eu trato diástase, que é um estufamento muscular, né? Mas quando a paciente também tem esse inchaço aí da inflamação do intestino, né? Não consegue ir no banheiro e tudo mais, acaba que isso também estufa mais o abdômen. Então, isso vai aumentar mais ainda a pressão intraabdominal. Então, assim, a gente vê que a questão da alimentação altera muito isso. E, por exemplo, uma paciente que tem diástase vai piorar também mais ainda a situação. Isso vai, vamos dizer que, causar uma fragilidade muscular mais ainda, porque a víscera, ela tá ali inflamada, vamos dizer, inchada, dilatada, vai também empurrando esse músculo para fora. Então, isso também vai vir ali a alterar ainda mais aquela situação, né, que já de instabilidade ali. E o fato da gente não conseguir ir no banheiro, né, fazer número 2, a gente fica inchada, né? Se a gente ficar dia sem ir no banheiro, a gente fica com a barriga desse tamanho. Também, né, começa a aumentar. Exatamente. Falando da candidíase que eu comentei, eu tinha muita candidíase de repetição, não conseguia entender por quê. Até que eu descobri que eu tinha intolerância à lactose. E aí, depois que eu tratei, eu tive que cortar, né? Ou assim, não cortei completamente, que a minha intolerância não é super intolerância. Mas foi tipo milagre, assim. Parei de tomar leite, que da forma que eu tomava, que eu tinha a mania de tomar copão de Nescau de manhã, com leite com Nescau. Bem infantil, eu ia falar isso, memória infantil. Uma coisa bem infantil. Quando eu parei, simplesmente parou minha candidíase, né? Que a gente acha, não, eu faço isso, faço aquilo, não melhora. Não entende, né? Não entende. E assim, a raiz do problema estava na minha alimentação. Quando eu cortei aquilo, melhorei a minha alimentação nesse sentido. Os probióticos também são bastante interessantes para candidíase, porque na verdade muitas vezes está ligado ao desequilíbrio da microbiota intestinal, né? A candidíase também está ligada a isso. Então, você suplementando, né, probióticos, você também vê uma melhora. Sim. E você percebe, você comentou também da questão do emagrecimento, mas você percebe que muitas pacientes têm dificuldade de emagrecer por conta dessa disbiose, por conta dessa inflamação do intestino? É a causa, sim, vamos dizer, principal? Ou existem outras questões também? Claro que tem as questões emocionais, né, que a gente comentou também, claro. Tá bastante ligado, sim. Como eu tinha comentado, né, o intestino, ele é a nossa porta de entrada. Sim. Então, quando você tá com a parede intestinal, ela tá inflamada, você tem até uma absorção inadequada ali de alguns nutrientes, o que vai refletir na digestão, na absorção de uma maneira geral. E você, na verdade, a causa desse intestino estar inflamado já é uma alimentação inadequada, né? Sim. E aí você consumir carboidrato refinado em excesso, você não consumir, né, fibras que estão mais presentes em vegetais, em legumes, nos alimentos integrais. Tudo isso, com certeza, tá tudo ligado ali. Tá tudo ligado, né? A gente percebe como o nosso corpo, ele é todo interligado, perfeito, né? É perfeito. Não adianta a gente falar que são coisas... Eu até comentei isso acho que foi no segundo episódio, que não adianta, no meu caso aqui com a estética, não adianta eu tratar uma paciente ali, eu quero emagrecer, quero diminuir celulite, mas eu não tratar, por exemplo, muitas vezes a causa da celulite é um excesso de edema, uma retenção de líquido, uma inflamação. Se a pessoa não beber mais água, se a pessoa não diminuir o sódio ali da alimentação, né, não vai melhorar aquela questão, né? Vai melhorar ali pouca coisa, mas a gente não vai conseguir melhorar. Claro que tem as questões genéticas também, mas a gente não vai conseguir um grande resultado ali com relação ao estético. Então, realmente esse trabalho integrativo é muito importante. Você costuma, assim, direcionar suas pacientes para trabalhos integrativos com outros profissionais, para médico, para psicólogo, enfim, estética? Sim, com certeza. Você costume? Toda essa parte da emoção, né, que a gente comentou. E aí, quando eu percebo que a maior causa, né, o que mais está atrapalhando, ela não conseguir seguir aquele planejamento que foi proposto. Porque a gente tenta sempre fazer o planejamento individualizado, pensando na rotina de cada um, né? Porque também não adianta é aquilo que eu falo. A nutrição, ela pode... Eu falo, às vezes, eu vou calcular ali o que você tem que comer e vou falar pra você como se fosse... fácil, né? Sim. Só que tem outras milhões de coisas ligadas. Se você fosse fazer exatamente o que tá escrito ali, vou falar, com certeza. Eu garanto que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Sim. Mas tem várias outras coisas ali do lado de fora que vão atrapalhar, né? Que vão
atrapalhar. Sim. Queria falar outra palavra. Não, e uma coisa muito interessante disso que você estava falando é porque muitas vezes a gente quer ter um emagrecimento, mas não quer ter um emagrecimento que seja sustentável. Então a gente começa com um monte de dieta maluca, mirabolante, né? Agora você tocou num ponto que muitas vezes as pacientes que procuram fazem muitas dietas restritivas demais, né? E você não consegue manter uma dieta restritiva a longo prazo. Sim. Então elas ficam frustradas e abandonam, né? Aí, sei lá, em 2, 3 semanas, quer cortar, vou cortar carboidrato. E aí não adianta, não é uma dieta que você vai conseguir sustentar durante muito tempo. Consequentemente, às vezes você pode até ver ali um resultado de início, mas depois você vai voltar, né? Você vai ganhar aquele peso todo de novo. Sim. E por isso que quando eu trabalho com essa parte do emagrecimento, a gente divide o protocolo em duas partes, né? Tanto a parte mais agressiva para essa parte do emagrecimento mesmo e também a preocupação com a manutenção, que é justamente isso que você trouxe. Muitas vezes a gente quer fazer essas dietas que são muito mirabolantes, só que isso não é sustentável a longo prazo. Então a gente acaba ganhando, às vezes até mais do que a gente estava, né? Fica naquele efeito sanfona, né? E aí a gente ter essa consciência também, e aí eu acho que é um trabalho muito bonito pelo que eu tenho visto, né, e que eu tenho acompanhado, entre a psicologia também e a nutrição, é justamente fazer com que seja sustentável para o paciente, fazer com que seja executável, porque eu acho que isso é o mais difícil. Exatamente. Porque às vezes comer de uma determinada forma, em 1, 2 semanas, 1 mês, a gente consegue, mas e o restante da nossa vida? Pra vida, né? A gente e muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas elas entram com essa ideia de que eu vou fazer uma dieta, eu vou emagrecer e depois, milagrosamente, eu vou manter nesse corpo para sempre. Sim. E não é assim. A gente sabe que a gente vai precisar se reeducar. Isso. Né? É um estilo de vida, né? Diferente. Exatamente. A gente vai precisar mudar o nosso estilo de vida, mudar a nossa mentalidade, mudar os nossos comportamentos, porque senão a gente não consegue sustentar isso. E aí a gente fica sempre nessa. A gente ganha peso, a gente perde peso. Então, quando a gente olha, tem esse olhar também de fazer essa manutenção do emagrecimento e juntamente com a nutrição, tendo esse olhar de que tem que ser sustentável para você, isso é muito importante. Aí a gente consegue ver, de fato, uma efetividade no emagrecimento do paciente. Com certeza. Poxa, muito bom mesmo. E assim, o que você poderia deixar de conselho ou de dica, né, para as mulheres que estão nos vendo aqui, como nutricionista, talvez um direcionamento para quem quer viver, quer melhorar, né, quer viver esse emagrecimento, quer mudar ali o seu contexto de vida, né? Porque eu percebo muitas mulheres, né, ainda mais na minha prática clínica, que elas estão assim, elas estão insatisfeitas com o corpo muitas vezes. Às vezes tem uma dificuldade também com a sua própria imagem, então também entra uma questão psicológica e tudo mais. Muitas vezes não tem, às vezes, ou acha que não tem como, sei lá, pagar uma consulta, fazer alguma coisa, que isso também às vezes é uma questão de organização, né, e de mentalidade. Que dica você daria, assim, para essas mulheres que querem emagrecer, que querem viver esse emagrecimento, mas aí um conselho para que elas vivam isso de forma sustentável, saudável? Que conselho você daria? Eu acho que, assim, na verdade, a principal preocupação ela tem que ser com a saúde, né? Sim. Com o bem-estar. Então, a estética ela é uma consequência disso. Exatamente. Eu sei que muitas vezes a preocupação inicial da mulher é pensando na estética, mas conforme ela vai mudando a alimentação, o estilo de vida, né? Praticando alguma atividade física, ela vai vendo resultados em diversas áreas, assim. Ela vai vendo que o sono dela vai ficando regular, ela vai vendo que a disposição dela melhora, ela vai vendo que aquela dor de cabeça que ela tinha some, que ela consegue se sentir bem mesmo, né? Mais feliz com aquilo. Ela vai tendo outros resultados que não só estéticos. Acho que isso também anima a pessoa a querer continuar, né? A querer levar um estilo de vida mais saudável. E eu também aconselho a cuidar da saúde mental, tirar um tempo para si, fazer alguma coisa que você gosta, ler um livro. Eu sei que é difícil, né? Na correria do dia a dia, fazer na terapia. rotina. Fazer terapia, muito importante, todo Luísa mundo precisa, Clúster. né? E eu acho que é isso, assim. Eu sei que a preocupação com a estética ela é importante também por causa da autoestima, né? A pessoa precisa se sentir bem, ela quer estar bem consigo mesma, ela quer se olhar no espelho.
e se sentir bem. Mas aí a gente tem esse caminhozinho aí a percorrer. Mas também não pode pensar que é para um caminho difícil, assim. Engessado, eu tô me torturando fazendo isso, né? Na verdade, a alimentação não pode ser pensada como uma tortura, né? Acho que é para ser prazeroso também. A gente não precisa fazer uma dieta restritiva para chegar nesses objetivos. A gente consegue adequar, a gente consegue ter um equilíbrio para... Num dia, mas eu gosto de beber um vinho, eu gosto de comer alguma coisa diferente. Você não vai precisar deixar de fazer isso, né? Você vai conseguir levar um estilo de vida saudável, também adequando essa parte. Inclusive, até estava lembrando aqui, conforme a gente estava conversando, porque os alimentos, eles estão ligados a essa parte social, né? Que a gente falou, a gente comemora, tem sempre o alimento ali junto. E os alimentos, eles também são emoções, sentimentos. Eles são memórias. Verdade. Muitas vezes a gente... poxa, aquele bolo de chocolate que minha avó fazia. Com aquele alimento você, né, lembra de alguém, você lembra de algum momento da sua vida. Então, não tem como... você vai cortar aquilo? Então eu nunca mais vou comer o meu bolo de chocolate. De maneira nenhuma, né? Sempre a gente procurando, dentro da realidade de cada um, ajudar para que a pessoa possa chegar no objetivo dela de uma maneira feliz, saudável. Tudo é o equilíbrio, né? Equilibrado, exatamente. Verdade. E eu achei muito, muito interessante essa parte que você trouxe da estética, né, Kelly? Porque muitas vezes, o que eu percebo é que as pessoas, elas têm um olhar, às vezes, pro aumento de peso, né? Pro sobrepeso, pro uma obesidade, como meramente uma questão estética. Sim. Mas eu acho que a gente, como profissional da saúde, né? A gente precisa ter esse olhar de que isso é uma doença, né? Sim. A obesidade é uma doença endocrinológica. Tá lá no CID. Uma doença multifatorial, né? E, sei lá, CID é 66? Não lembro agora. Mas é uma doença e a gente precisa olhar para isso também, nesse sentido de que, como a Kelly falou, né? Não vai ser só um corpo bonito. Vai ser um corpo que vai ser forte para aguentar as adversidades da vida. Vai ser um corpo que a pessoa ela vai conseguir dormir melhor, ela vai conseguir produzir mais, ela vai ter uma pele melhor, né? Então, não é só uma questão de estética meramente. É uma questão de saúde. E às vezes as pessoas falam assim, eu tô com esse corpo... Gente, é até um pouco polêmico falar, né? Não vou ser cancelada na internet. Mas eu acho que é nossa responsabilidade, eu acho que eu não posso me omitir com relação a isso, de que muitas vezes a gente fala assim, mas os meus exames estão ótimos. Eu tô obesa, mas os meus exames estão ótimos. Primeiro que é difícil, tá ótimo. Mas vamos supor que esteja ótimo. Ainda assim, o teu corpo tá inflamado. A obesidade é isso. Sim. Né? É a própria inflamação. Então, o teu corpo está inflamado. Então, a gente precisa olhar isso não só como uma questão estética. Não é porque a gente quer que a pessoa seja moldada ali a um padrão social de corpo. Não é isso. Mas a gente precisa ter esse olhar profissional como cuidado de saúde mesmo. Exatamente. Porque essa pessoa está doente, ela precisa se cuidar. E aí, a gente percebe os resultados, né? Para além de um corpo bonito, né? Um corpo... bonito para alguns, né? Porque outros também não... Essa questão da beleza é muito relativa. Isso até que eu ia comentar. Porque a verdade é que a minha beleza é diferente da Kelly, que é diferente da Luísa. Nós temos o importante a nossa é se sentir beleza. bem, né? Exatamente. A gente tem que estar bem com a gente. Saudável. Mais importante. Né? A obesidade, comprovadamente, né? É uma doença multifatorial. Ela tem... as causas dela, né? São causas sociais, comportamentais. E... a obesidade não adianta, não. Tem que ser, né, com psicólogo. A parte da fisioterapia também, né, que muitas vezes o excesso de peso, ele traz problemas, Traz diversos problemas, sim. A Carol trabalha com bastante demanda de... Sim, até, por exemplo, que eu sempre falo da diástase, que é o meu principal foco, é muito comum em mulheres pós-parto, mas eu tenho várias pacientes que têm diástase porque engordaram muito. Sim. Então, aquilo que eu falei, aí... é muita gordura visceral, também, né? A questão das disbioses, a pessoa não vai no banheiro, o abdômen vai só inchando, o músculo vai ser alterado, porque é tudo conectado, e acaba abrindo ali a musculatura, né? E aí vai causar dor na coluna, a pessoa vai começar a ter incontinência urinária, ou seja, a pessoa não vai ter qualidade de vida. Tu espirra, faz xixi, vive com dor na coluna, o músculo tá solto do abdômen, isso não é ter qualidade de vida. Então, é um conjunto, isso assim, eu acho, depois que eu, assim, estudando, descobri isso, né? Eu até li um livro
que fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. Tem um livro que o nome é esse, né? Você já deve ter lido também. Eu percebi o quanto, né, cada vez mais o nosso corpo é interligado e o quanto é importante a gente integrar muitos conhecimentos. Eu não posso ficar presa ao meu conhecimento, você não ao seu, não ao dela. A gente tem que integrar tudo para que nós, como profissionais, possamos dar uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente e também nós como gente, né? Claro, inclusive, assim, no teu dia a dia, né? O que que você consegue aplicar, assim, no teu dia a dia? Você consegue se organizar nesse sentido de... Você faz, assim, algum tipo de organização alimentar? Como é que você faz no seu dia a dia também? O pessoal falar, não, ela só fala pra eu fazer. Como é que você... Eu sei que todos nós... Você deve viver uma... Não faz o que eu faço, Você deve viver uma correria doida também, né? Eu acredito. Mas você consegue fazer alguma tabela pra se organizar? Alguma coisa assim? Ou organizar na cabeça? Então, na verdade... a minha alimentação, eu nunca fiz um planejamento alimentar calculado pra mim mesma, Sim. nunca. Mas eu consigo, sim. Eu tenho, aos finais de semana, eu preciso confessar aqui que eu sou uma pessoa que eu adoro beber uma cerveja. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? É a tua forma de se divertir, exatamente. Mas a minha rotina mesmo... Eu consigo equilibrar bastante minha alimentação. Eu faço de 5 a 6 refeições por dia. Legal. E eu pratico atividade física. Eu faço musculação. No momento eu me apaixonei pelo futevôlei. É mesmo, legal. A história da Kelly é só no futebol. Todo dia futebol. Porque assim, eu confesso que eu não gosto de fazer musculação. Nunca gostei. Parada, nunca deveria. Não é só você, Luiz. Assim, eu entendo que é necessário, assim, pro objetivo que eu quero, exatamente. E pra saúde também. Então, o que eu fiz? Eu dividi, né? Alguns dias, a maioria deles, eu faço meu futevôlei, mas eu também não deixo de fazer ali a musculação, porque eu sei que é necessário. É aquilo, né? A gente é adulto e a gente precisa também fazer coisas necessárias, não só o que a gente quer. É isso aí. Mas na parte de alimentação, eu me permito também, final de semana, eu tento, né? Se eu tenho uma festa ou se eu tenho alguma coisa assim fora da minha rotina, eu vou e me permito, eu como aquilo. E nada de no dia seguinte ficar me culpando e tentando, né, compensar. Eu sigo minha rotina normalmente, depois volto à rotina e... Não, isso é muito importante, porque acho que as pessoas às vezes têm uma visão igual de psicóloga. Psicóloga tem que estar sempre com a cabeça boa. Não tem nenhum problema. Não pode surtar às vezes. Uma outra coisa que eu tenho bastante dificuldade e que eu fico me policiando todo o tempo, beber água. Sim, olha só. E muita gente tem dificuldade com isso. Muita gente, porque, né? Às vezes tu vê assim, tu pergunta, tu bebe água, a pessoa fala, cara, eu tento, mas eu tenho muita dificuldade, não tem gosto de nada. Ou então a pessoa responde, não, eu bebo. Mas quanto você acha de água que você bebe? 500 ml. Uns 3 copos assim por dia. Não dá nem 1 litro, né? Fala, então, eu acho que... Isso mesmo. Não, e é legal assim, a gente também mostrar o teu lado humano, que você gosta de beber sua cerveja no final de semana, tá tudo bem. As pessoas podem também ter, não precisa, como você falou, ser engessado, né? A gente pode ter uma vida equilibrada e feliz e se alimentar bem, né? Não precisa ser triste. É aquilo, né? A pessoa tá sempre de olho no prato da Nutri. Mas ela é Nutri. Ah, você tá comendo? A gente comeu, né? Um bolinho aqui hoje. Eu ia falar. Todo mundo julgando já a Nutri. Aquelas coisas da Nutri. Vou comer. Ah, que legal, Kelly. E Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembro que lá no quartel eu sempre te via correndo, Kelly lá, sei que eu. Eu gosto de correr também. Esqueci de falar essa parte. E aí, o que você percebe, assim, da importância da atividade física? E você tem uma pós em nutrição esportiva. E aí, fala um pouquinho pra gente da importância da atividade física ou então de pessoas que você atende, que é um público mais direcionado para essa prática de atividade física. Quais são as tuas percepções com relação a isso? Cara, assim, é uma dupla que funciona muito bem, né? Alimentação e atividade física. Tanto para perda de peso quanto para ganho de massa, falando só na parte da estética, né? Mas principalmente para a saúde. Eu acho que não tem como uma ficar... Claro que a gente consegue alguns resultados só com a alimentação saudável ou só com a atividade física, mas pensando na saúde de uma maneira geral, as duas têm que estar ligadas, né? Com certeza. Não tem jeito. Tem que achar. E é bom achar uma coisa que goste, né? Você gostou do futevôlei, né? Assim, tem coisas que são necessárias, né? Como a gente estava falando.
né? Mas se você também não consegue gostar nem um pouco daquilo que você tá fazendo, você não vai conseguir manter a longo prazo, né? É muito difícil. Você vai ficar nesse ciclo. Eu vou largar, daqui a pouco você volta, daqui a pouco você vai, daqui a pouco você volta. Que legal, Kelly. Então, eu acho assim, o recado que super você deu aqui pra gente é a questão de ter uma vida equilibrada, né? Você pode comer o que você gosta, mas de forma saudável. Pode fazer atividade física que você gosta, mas de forma saudável. E assim, a gente é muito grata a você por ter vindo, ter topado o nosso convite, né? Ter topado falar um pouquinho. Eu fiquei nervosa. Não, tudo bem. Luísa postou essa semana, né? Um vídeo falando sobre o que você fez de novo pela primeira vez. Sim. E aqui estou numa coisa nova pra mim também. Gente, eu amo quando falam que as pessoas veem meu conteúdo e botam em prática. Ai, gente, Kelly, muito blogueira. É isso, Kelly. A gente queria te agradecer por estar aqui. Com certeza foi muito agregador. Embolei tudo agora. Agregador. Foi muito agregador. Agora com vulnerabilidade. Foi muito agregador. Não só pra gente, né? Porque a gente também precisa várias anotações. A Carol já levou aqui o papel dela. Mas para muitas mulheres que também estejam assistindo a gente e que talvez estejam um pouco perdidas com relação a essa questão da alimentação, que tenham essa ideia que eu preciso me restringir muito, eu preciso fazer só desse jeito. E aí você trouxe essas percepções também que não precisa ser assim. A gente pode levar uma vida que seja boa, que seja sustentável e ainda assim que seja saudável. Então, eu queria muito te agradecer pela tua presença e pela tua participação. Eu que agradeço demais o convite, gente. Fala teu arroba pro pessoal te seguir no Instagram. É Nutri_Kelly Brito. Vai aparecer escrito, não preciso soletrar, porque, né? A gente vai botar também na descrição. Brito com 2, 3. É isso, pessoal. Por hoje a gente fica por aqui. Não esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, manda pras amigas todas que estão precisando dar um up aí no emagrecimento. E é isso aí. Obrigado.